E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. E aí, Simate. Tudo bem, Luizão? Tudo um bem. Abraço a você e a todos da família Palmeiras. Hoje com um convidado que tem uma voz, mas uma voz, Luizão, impressionante. É uma área que Vocês você vão sentir domina, isso. né? Eu domino, mas não tenho voz. Domino também mal. Aliás, vamos chamar o quantos convidado anos de aqui? experiência, Simate? Desde 2010, Luizão. Desde 2010 como estagiário. Trabalhei muito tempo em rádio, fui muito feliz em rádio. E trabalhei com esse grande amigo que tá aqui hoje e tem essa voz incrível que vocês vão ver daqui a pouco. Vão ouvir. Ele é apresentador do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Brilhou durante muito tempo na CBN também. E é palestrino. E a gente conversando em off aqui, né? Já falou que trabalhou com a rapaziada aí, a nata da nata. Exato, e ele faz parte dessa nata. Quem é o convidado de hoje? Roberto Nonato, jornalista, grande Roberto apresentador. Nonato. Tudo bem, Nonato? Tudo bem, Roberto? Como é que vai? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Obrigado Vai. pelo convite, Simate, Luizão. Olha, eu sempre digo, a gente tava falando fora do ar até. Eu só engano, a gente vai tocando aqui, vai enganando Nada, durante muito tempo. Simate vendo só? falou desde 2010, Simate? desde 2010. Cara, eu tô nessa desde 1987. Caramba. Eu comecei jovem, eu comecei com 17 anos e No litoral. no litoral, São Sebastião, e não larguei mais. Foi maravilhoso. É um mundo espetacular, o mundo da comunicação, esse mundo de jornalismo, música, esporte, tudo ao mesmo tempo. Eu sou absolutamente fascinado desde sempre. Você já falou, né? Começou em 87. Como é que se deu esse interesse justamente pelo rádio? Cara, eu sempre tive muito interesse e curiosidade em saber de onde vinha aquela voz que saía da caixinha, né? Eu nasci no interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Tarabai, que acho que vocês não conhecem, mas ela fica perto de Presidente Prudente, aí a gente já começa a clarear, né? Uhum. E aí a gente ouvia rádio lá, e essa coisa sempre foi despertando um pouco de interesse na minha cabeça. E chegando em São Paulo, ali por volta da adolescência, mais ainda, tipo 13, 14 anos, eu ouvia muito rádio FM, eu ouvia muita música, eu ouvia futebol pelo rádio também, e eu tinha uma admiração pelas vozes bonitas do rádio. E na época as emissoras distribuíam LPs, camisetas, essas promoções que você não tinha celular, você não tinha internet, você não tinha acesso a isso, né? Então às vezes você ganhava um vinil que tinha acabado de chegar do exterior, a rádio estava dando e não tinha outro jeito de você conseguir, a não ser que você viajasse para isso. E eu ligava e ia ganhando prêmios. Até que eu fiz amizade com algumas pessoas do ramo, na época da Bandeirantes FM. A Bandeirantes FM tinha o Rubens Pali, tinha o Serginho Café, que eram apresentadores, César Filho fez lá também, uma galera. E eu acabei fazendo amizade com algumas pessoas de lá, inclusive com o Vander, que é um baita comunicador também, mora em Sorocaba hoje. E a partir dali aquilo foi despertando o interesse. Sabe você frequentar estúdio? Você vai lá pegar o prêmio, quer conhecer o estúdio? Quero. Passava lá, putz. O cara lá fazendo locução, né? Na época chamava disc jockey, né? Que era o cara que metia lá os cartuchos e tal. O cartucho era uma fitona antiga quadradona assim, não era nem cassete, nem MD, era um troção assim gigante e lá dentro ficava a música ou os comerciais. E eu falava, putz, é isso que eu quero fazer, mexer nessa mesa aí com esses 500 botões e ainda tocar música. Aí a partir daí isso foi, de algum modo, sendo cultivado. Aí eu fui trabalhar em banco com 16 anos, 15 para 16, mas enquanto isso eu ia gravando umas fitinhas no meu aparelho 3 em 1 e mandando para algumas emissoras. E até que por indicação do Vander, esse que eu citei anteriormente, eu fui chamado para fazer um teste em São Sebastião, litoral norte. Aí lá o coordenador me contratou, era o Wagner Rocha, o Vaguinho, e ele me deu a primeira oportunidade. Era para eu ficar fazendo folga durante um mês só. Eu tinha 17 na época. Só que nesse um mês, o folguista titular saiu. Aí eu passei a ser o folguista oficial, não era mais um mês, fiquei direto. E aí começou a minha história em rádio a partir daí, com 17 anos, lá na beira-mar de São Sebastião. Que legal. E aí era uma rádio mais musical? Totalmente musical. Totalmente musical. Era uma coisa meio mais popular, né? Tipo, não sei se os mais jovens vão lembrar, mas aquilo que a Rádio Cidade, por exemplo, fazia, e que foi uma explosão aqui em São Paulo, era mais ou menos o que se fazia lá no
no Litoral Norte, guardadas as devidas proporções e, claro, atendendo ao público de lá. Em época de temporada, você mudava um pouco a programação, botava uma coisa mais agitada, porque você tinha muito mais turista na cidade, e por aí vai. Mas, basicamente, era musical. E aí, numa dessas, eu acabei pegando o Exército Brasileiro. Olha só. Porque eu ia fazer 18, fiz 18, dali a pouco me alistei e tal, peguei Exército. Nessa de pegar o Exército, eu acabei saindo da locução, mas como eu estava registrado, tinha CLT, eu estava vinculado à emissora. Então eu fiz o Exército e depois eu ia voltar para lá. Quando eu ia voltar para lá, passados 11 meses e 27 dias, que foi o tempo que eu servi o Exército, eu fiz um teste na Antena 1, numa sexta-feira. Na segunda, eles me chamaram para trabalhar na Antena 1, aí eu voltei lá para São Sebastião só para me desligar e comecei na Antena 1 aqui. Isso foi em 89 para 90. Que legal. Caraca, a Antena 1 É uma rádio Era top. gigante, Pô, demais, assim. E a Antena 1 junto com a Alfa, que acho que é a que mais se assemelha ali, né? Tem uma programação diferenciada ali, né? No estilo musical, né? Não dá nem pra gente classificar nem como uma rádio pop, nem como uma rádio clássica. Ela trafega por vários termos, mas ela tem uma faixa etária um pouquinho mais... A gente chama de adulto elevado. contemporâneo. A Antena 1, ela toca só música internacional, e a Alfa faz um mix de nacionais e internacionais, e a Nova Brasil só nacionais. Então, são 3 emissoras que estão ali nesse público adulto contemporâneo. Entre idas e vindas da Antena 1, eu fiquei 20 anos lá. Caramba. Cheguei a trabalhar 20 anos, Aí de lá você foi pra... Então, aí pra começar o meu start no jornalismo mesmo, como eu tava trabalhando numa rádio musical e tal, e veículo de comunicação, eu falei, puxa vida, acho que tem tudo a ver com jornalismo, vou fazer jornalismo. Não foi aquela coisa de, sempre quis ser jornalista. Não, eu sempre quis trabalhar com comunicação e em rádio. E aí surgiu a oportunidade, eu falei, vou fazer jornalismo para poder complementar a minha carreira. E eu estava na Antena 1 em 1990 e trabalhando com um amigo, o Calixto Barbosa, ele falou, poxa vida, vai ter uma vaga na Excelsior, você não quer tentar? Aí eu estava na Antena 1, se não me engano, era à tarde. Aí eu fui na Excelsior, fiz o teste, tinha uma vaga à noite para fazer um programa das 10 à meia-noite, chamado Excelsior Classe A. Aí eu fiquei, nesse tempo, equilibrando ali os pratos. Então, de 90 até 91, eu fiquei na Antena 1 e na Excelsior, que depois vira CBN. Ela vira CBN em 1991. Então, eu fiquei 30 anos na CBN desde a fundação. Exatamente nesse período. Eu entrei como Rádio Excelsior em 1990. Eu fazia um programa depois do Márcio Bernardes, que fazia o Esporte e Companhia na época. E eu ia ser aluno do Márcio, porque eu fiz a FIAM, o Márcio dava aula na FIAM, e eu lembro que o Márcio desanunciava e falava, vem aí o meu aluno, o meu futuro aluno, Bob Nonato. Chamava de Bob? De Bob. Bob no ar Nonato. ainda, Aí o Márcio, grande figura, a gente pôde demais. Foi nessa época que eu conheci muita gente do esporte, Romeu César, José Calil, Carlos Lima, tinha uma galera muito boa trabalhando, Silvio Filho, pai do Márcio Espímpolo, que nos deixou recentemente, o Silvio, também era o plantão esportivo, depois trabalhei com o Domingos Machado, uma galera muito boa dessa época. O Bam Bam Bam. O Bam Bam Bam, Tem um amigo nosso trabalhando com ele, viu? Bruno Elias. Ah, é? Que legal. Bruno Elias, fazendo a produção do podcast do Márcio Bernardes. Inclusive, um grande abraço ao Bruno Elias e ao Márcio. Um abraço também. pro Bimbo, pro Márcio. Cara, o Márcio é uma das vozes mais marcantes, né? Que eu posso dizer, talvez, para essa geração que acostumou-se a ouvir os programas esportivos de futebol no FM. Porque, voltando lá atrás, né, o esporte sempre foi uma coisa muito mais da AM. A AM sempre foi uma programação muito mais ampla, enquanto a FM era aquela coisa mais comercial e musical, etc. Assim, um programa ou outro de entrevista, mas o esporte não tinha tanto espaço, né? E o Márcio, quando o futebol começa a invadir a FM, ele é uma dessas vozes marcantes. Sem dúvida. Ele ficou muito tempo nomes. fazendo pós-jogo na Transamérica, Sim. participou do Mesa Redonda da Gazeta durante vários tempos. E é o que você disse, o AM ele era voltado para o futebol, e nessa época você não tinha o futebol na TV toda hora, né? Sim. Eu lembro de ter ouvido a final Palmeiras e Guarani, 1-0 Guarani, gol de pênalti, na expulsão do Leão.
campeonato de 78, aqui em São Paulo, pelo rádio. Me lembro como se fosse hoje, e ali no rádio você acompanhando, aí putz, o Leão expulso, e aquela confusão toda, repórteres em campo, que na época podiam entrar, entrevistar o jogador. Ficavam ali atrás do gol. Eu me lembro até hoje, olha como essas coisas são marcantes, né? 78, eu sou de 69, eu tinha 9 anos. Eu lembro até hoje de um repórter, que eu acho que era o Roberto Carmona, ter falado pro Leão, você tá nervoso, meu filho? E o Leão devolve, eu não sou seu filho. E aí... naquela confusão toda ali. A paciência do Leão. E eu lembro disso até... Mas tinha sido expulso ali, né? Tinha acabado de ser expulso, era até natural que tivesse desse jeito. Mas era uma época em que os repórteres entravam em campo e tal, e aí o Palmeiras foi na desvantagem lá para Campinas, acabou perdendo o jogo também, que acho que foi a estreia do Gilmar, o goleiro, teve aqui com vocês, inclusive. Sim. Foi nesse jogo de Campinas. É um fato que eu lembro muito de estar acompanhando o jogo no rádio. E aí você assistiu os gols no dia seguinte, né? Só. E você é um cara do rádio, da televisão, tá ativo nas redes sociais, mas a grande paixão mesmo é o rádio? É bastante. Porque eu acho que hoje em dia menos, né? E assim, eu acho que hoje a gente tem uma adaptação. Então, o rádio mudou muito do que era para o que é hoje. Porque principalmente quando você coloca uma câmera dentro de um estúdio, eu acho que de algum modo perde um pouco aquela magia de você imaginar quem está falando, de você tentar visualizar o que estão fazendo no estúdio, que tipo de transmissão está sendo feita, porque hoje em dia até a transmissão do futebol é feita por vídeo, né? Mesmo para um veículo como o rádio. Então acho que perde um pouco dessa magia. Mas ainda é o veículo que eu acho que vai mais longe, é o veículo mais democrático, é aquele que quem não tem um aparelho de televisão super moderno, e às vezes isso pode parecer, entre aspas, algo como, poxa vida, em que mundo esse cara vive que alguma pessoa não tem televisão? Mas a gente tem uns rincões do Brasil aí que muitas vezes você não tem uma internet boa, você não tem a chegada de uma TV a cabo decente, ou a pessoa não tem dinheiro para bancar isso e poder ver jogo na televisão e por aí vai. Então acho que o rádio ainda tem essa penetração maior do que TV e do que a internet propriamente dita para levar a comunicação para esses lugares mais remotos ou que não tenha esse acesso, né? Então o rádio é muito legal. Eu acho que o rádio é muito mais uma comunicação mais próxima de quem está vendo do que os outros veículos, né? Cria uma proximidade incrível. É bem diferente dos outros veículos. É minha grande paixão também o rádio. Tem maravilhoso. Aquele tom de pessoalidade, né? A conversa direta, né? Tipo, é você companheirismo. Com o ouvinte, é o companheirismo. Exato. Não fica aquela coisa de, sou eu e mais um monte de gente. E isso talvez tenha sido criado até pelos primeiros locutores lá atrás, né? Aquela rapaziada que fazia aquele programa falando sempre, geralmente no singular. Isso, para você. Meu ouvinte, você que está aqui. E não vocês, comigo, né? Exato. Né? Como Eli Correia, por exemplo, entre tantos outros grandes nomes, né, daquela geração mais antiga. Mas, Roberto, atualização. Depois de tantas mudanças passadas, né, principalmente agora os últimos 10 anos, uma evolução muito grande, até gigantesca. Para quem atua no rádio, como é que foi passar por esse período? Porque a gente de fora, eu que nunca trabalhei com rádio diretamente, sempre ouvi muita gente dizendo assim, né? Quando veio o advento internet, começaram os primeiros sites. Agora o rádio acho que não vai passar dessa, porque as notícias estão aqui, ó. Tá no portal, tá isso, tá aquilo. E o rádio se reinventou, migrou para a internet também, hospedando lá em áudio sua programação e tava lá. Daqui a pouco, porque agora, né, tem os blogs, etc, não sei o quê, e o rádio de novo aí. E sempre, né, conforme a evolução vai indo, o pessoal sempre iria meio que de uma certa forma descartando o rádio. Agora recentemente até descartaram a TV, dizendo que a TV também deixaria de ser útil com o advento de internet, YouTube, etc. E o rádio sempre se reinventa e segue em frente. Mas como que foi vivenciar isso na prática, estando ali dentro, vendo essa evolução? Cara, eu acho que é um processo de adaptação mesmo. E você tem muita razão quando fala disso. Muita gente decretou a morte do rádio várias vezes, inclusive com a chegada da TV ao Brasil, né? Você tinha novelas de rádio, dali a pouco as novelas iam migrar para a TV. Mas o rádio não vai sobreviver. E ele foi, de algum modo, se reinventando, né? Seja para trazer algum tipo de conteúdo voltado para outra coisa, que não a telenovela,
aí se investe no jornalismo, depois a gente tem a segmentação, por exemplo, chegando da CBN foi algo fantástico no que diz respeito a segmentar notícias 24 horas por dia. Depois tem uma série de outros veículos que fazem a mesma coisa. No FM Musical a mesma coisa. Surgiu uma rádio rock, dali a pouco uma outra só dedicada ao rock. A gente falou de 2, Alfa e Antena 1, dedicadas ao adulto contemporâneo. Porque antigamente era tudo muito misturado. Sim. Né? Você não tinha uma divisão muito exata disso. E eu acho que o rádio vai se adaptando. E para nós que vivemos essa época, eu lembro perfeitamente de quando chegou a internet, puxa vida, agora o rádio está complicado. Só que mesmo assim ele continuou chegando antes. Porque para você transmitir uma informação, basta um telefone, plugou na híbrida, que é um aparelho que a gente tem nas rádios, e você coloca o cara no ar instantaneamente. A internet também é instantânea, mais ou menos, porque você tem um editor lá que precisa olhar se o repórter escreveu corretamente ou não para poder jogar aquilo no site. Então, nesse sentido, eu acho que o rádio continua efetivamente mais ágil. E é o que você disse, eu acho que ele é um veículo que soube se adaptar a essas novas tecnologias. Quem não se lembra das imagens antigas do Maracanã, cidadão com um radinho de pilha, ouvindo o jogo ou ouvindo um outro jogo para saber se o time dele ia se classificar ali. Hoje em dia, você pode ouvir aquele mesmo conteúdo no seu celular. Então, assim, só mudou a plataforma, mas as pessoas continuam fazendo rádio ali, independentemente de você estar com um rádio de pilha ou você estar com um celular que capte uma emissora de rádio ou entre num site que seja a transmissão ao vivo ali da rádio, etc. Então eu acho que é um veículo que soube muito bem se adaptar a isso e conseguiu, de algum modo, inverter essa história de que o rádio iria acabar. Então acho que continua com muita força aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, como eu falei antes. Tem muito lugar, se a gente sair um pouco da nossa bolha, a gente vai ver que tem muita gente que não tem acesso a uma internet rápida, não tem condição de pagar um pacote de canal a cabo. Sim. E por aí vai, e o rádio continua sendo o velho companheiro, o velho despertador das manhãs. Eu tiro isso pelo meu trabalho mesmo, hoje na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e a gente percebe muita participação das pessoas que continuam ouvindo rádio, né? E em vários outros locais, se você observar, o comunicador está citando, fulano está ouvindo a gente no rádio não sei onde, por aí vai. Então eu acho que ainda é muito forte. Há pesquisas indicando que nos Estados Unidos ele também continua extremamente relevante. E para nós é aquilo, quando chegou a câmera no estúdio, todo mundo meio que torceu o nariz, sabe? Puxa vida, mas para que essa inovação? Que é o que eu citei antes, vai perder a magia, as pessoas vão deixar de imaginar quem está por trás do microfone e por aí vai. Mas aos poucos a gente foi se adaptando, entendeu? Controlando algumas coisas. Vestimenta, comida, discussão. Sim. E por aí vai, você começa a amenizar um pouco mais as coisas. Então assim, hoje você tem muito bastidor, você é um bastidor mais contido. Antigamente não tinha câmera, você meio que ficava um pouco mais livre, mas de qualquer modo pra gente foi algo que assustou no começo e depois a gente já foi se adaptando. Assim como a incorporação das tecnologias para a gente fazer rádio hoje, né? Você acaba se adaptando. No começo eu cheguei na Excelsior, tinha carta, né? O pessoal mandava carta, telegrama. Hoje em dia não, é o WhatsApp. Primeiro foi e-mail, agora é o WhatsApp, por aí vai. Bip, né? Tem uma época que era bip. Manda aqui no pager. Manda no pager, né? E nada se compara também à emoção do futebol no rádio. Maravilhoso. É fantástico. Maravilhoso. Eu ouvi grandes caras. E mudou pouco, né, Nonato? Se for ver o modelo de transmissão, mudou pouco o modelo lá de trás. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu concordo contigo. Eu vi grandes caras. Osmar Santos, trabalhei com o Osmar lá na Rádio Globo também. Infelizmente eu estava no ar no dia do acidente, inclusive. Sério? Quando aconteceu, sim. Foi no final de ano também. E eu lembro de eu estar no ar, um rapaz da Central, a Mauri, acho que é pra mim e falou: Maurizinho. Um abraço pra ele. Falou assim, a Mauri Guimarães, né? Não, é um outro Mauri. É outra Tem Mauri? um Guimarães, mas é um outro Mauri. Era um outro Mauri que estava na Central. E aí ele chegou pra mim e falou assim: o Osmar sofreu um acidente. Eu falei: sério? E foi sério e tal? Não sabemos ainda. Aí a informação foi chegar, acho que já era meia-noite ou depois da meia-noite pra gente, do contexto todo. Mas assim, Osmar Santos,
José Silvério, Fiore, Oswaldo Maciel, trabalhei com ele lá também, Oscar Ulisses Costa, todos os grandes aí que eu trabalhei. O Amigão, que infelizmente nos deixou recentemente, trabalhei com ele lá também. Então, era uma turma muito boa. É o que você falou, acho que não mudou tanto assim. Né? Eu acho que a comunicação radiofônica do esporte continua a mesma. O que é muito legal, porque é uma emoção espetacular, é como um contador de histórias para que você que está do outro lado da caixinha possa imaginar o desenho do campo. Né? É muito mais complexo do que o futebol na TV, que você tem imagem e você tem um fio condutor, que é o narrador, e no rádio não, o cara tem que dar todo o clima. Como é que tá a torcida? Tá incentivando? Não tá incentivando? O que aconteceu aí embaixo? Aí o repórter entra dizendo, aconteceu isso, aquilo outro, por aí vai. Mas olha que curioso, né? O rádio, ele sempre teve essa característica, né, das narrações muito mais detalhistas, até por conta, logicamente, de não se obter a imagem. Só que hoje a gente vê muitos elementos dessa narração radiofônica migrando para a TV hoje, né? Ou para os formatos digitais também. Porque hoje a concorrência é muito bruta. E quando eu digo concorrência, viu, gente, não é de um canal com outro canal, não. É a concorrência da atenção mesmo. Porque essa geração nova é uma geração que ela, ao mesmo tempo que quer ver o jogo, ela quer responder, ela quer interagir, ela quer falar com o amigo, então ela não olha pra tela. É tudo ao mesmo tempo agora. É tudo ao mesmo tempo. Então, até os narradores de TV, né, e de streamings, etc., têm levado as narrações um pouco mais para um tom, né, não igual ao rádio, mas um tom um pouco mais próximo, para ter essa questão do gatilho de despertar a atenção no cara, porque essa geração nova, ela não assiste um jogo de 90 minutos, não, cara. É bem raro mesmo, assim, você vê essa molecada mais nova, vou dizer assim, parar pra assistir um jogo 90 minutos. Eles assistem um lance e aí olha aqui e responde ali e olha lá, então às vezes eles não conseguem acompanhar o jogo mesmo. E aí esses elementos da narração do rádio, né, de subir no pico do ataque, colocar aquela pimentinha ali, né, pro cara, olha aqui e tal, tá indo pra TV. Concordo contigo, porque haja criatividade pra você prender a atenção desse público novo. Né? O público mais velho, beleza, mas o novo eu tô contigo. Você pode ver que hoje você pega a internet e os vídeos são todos muito rápidos. Sim. Se você fizer um vídeo lá de 20 minutos, o cara não vai assistir, 5 minutos o cara não vai ver. Mas o vídeo rápido todo mundo quer ver, e essa geração nova é isso. Tá olhando aqui o futebol na tela, mas tá no celular observando outra coisa. Às vezes o computador tá ligado do lado em outra programação e por aí vai. E aí o cidadão tem que ser muito criativo mesmo, para ter essa sacada de puxar exatamente pro o olhar para onde quer que você queira direcionar a tua audiência, né? E essa disputa é muito acirrada mesmo hoje, porque eu acho que democratizou, né? As transmissões, a participação jornalística das pessoas também. Hoje todo mundo com um celular na mão é potencialmente um repórter. Se você tem credibilidade ou não, aí já é uma outra discussão, já é uma outra história. Mas potencialmente todo mundo pode, por exemplo, gravar um acidente, por exemplo, e botar na sua rede, né? E Nonato, você apresentou o lado B da bola durante muitos anos na CBN. Você não teve vontade de ter mais experiência no esporte? De, sei lá, participar de uma transmissão esportiva? Não sei se isso aconteceu em algum momento. Mas você não teve essa curiosidade? Aconteceu esse tipo de coisa em alguns momentos, sim. Que legal. Na Copa de 2010, salvo engano, eu fiz os pós-jogos da Copa, alguns deles, né? Bacana, não sabia. Foi legal, foi uma experiência boa, aquele giro de pós-jogo. Fiz também algumas transmissões em campo. Eu fiz muito Santos, assim, na Vila Belmiro, como várias repórter? vezes. Não, como comentarista. Legal. E aí, alguns jogos do Palmeiras eu acabei fazendo por tubo, não fui no estádio fazer. Eu fui assistir jogo no Palmeiras na cabine e tal com o pessoal da rádio, mas trabalhar mesmo eu fiz pelo tubo, com o Vinícius, Moura, quem mais? Marcelo Gomes e por aí vai. Então essa experiência foi muito legal, muito bacana, eu sempre gostei muito. O problema é que o futebol, vocês trabalham muito no fim de semana. Sim, total. Imagina. Isso dá uma quebrada. Eu amo futebol, eu sou apaixonado. Eu tô assistindo Copa da África agora, né? Tá rolando a Copa da África. Eu tenho acompanhado vários jogos da Copa Africana de Nações. Tudo quanto é jogo, eu gosto de assistir. Premier League, eu assisto, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e por aí vai. Mas, cara, todo o fim de semana é dramático, né? É um drama.
E eu passei muito por isso na época que eu trabalhava na Antena 1 e na CBN, porque eu trabalhava nas duas. Então, às vezes eu estava de folga de uma no fim de semana, mas não estava na outra. Outro dia eu vi um cara falando de jornalismo e ele dizendo, se você ama o seu churrasquinho, a sua saidinha na sexta, esqueça isso e blá blá blá. Só que assim, quando a gente está nessa profissão, a gente já sabe que tem essa coisa, né? Você já sabe que você vai ter escala para trabalhar. Mas o danado do esporte e do futebol é que é sempre no fim de semana. Isso é um drama. Aí, e outra, a minha vida acabou sendo direcionada para outros caminhos, né? Que não apenas o esporte. Você falou do lado B da bola. O lado B da bola foi uma coisa interessante. Ele surgiu numa saída minha, do Mário Marra e do Gabriel Dudziak, que a gente foi tomar uma cerveja juntos. Foi na época que o Drogba estava sendo cotado pro Corinthians. Não sei se você lembra. Dizia ele foi pra China, acho. Nessa época. Então eu tô esperando até agora a jogada. E acho que ele foi pra China. Aí nós falamos, puxa vida, a gente podia falar de futebol aqui. Levamos a ideia na época para Marisa Tavares, que era a nossa diretora, que a gente falou, puxa vida, hoje em dia o garoto torce pro Palmeiras, mas ele tem um time ali que ele olha na Inglaterra, tem um time que ele olha na Espanha. Então acho que esse público merecia um programa, tal. E a gente conversando na mesa do bar lá, tal, pô, a gente podia fazer um programa, vamos apresentar o projeto? Beleza, apresentamos o projeto, Marisa topou, a gente pensou num nome, chegamos ao lado B da bola, e aí virou o lado B da bola, que era o seguinte, a gente tinha um programa nas segundas à noite, que a gente pegava a rodada do fim de semana e projetava a seguinte. Só que não só falar de rodada, a gente tinha um espaço para falar de clássicos, por que o clássico tal é chamado disso, qual é a rivalidade que tem entre United e Liverpool, e por aí vai, entendeu? A gente pegava muito o lado B mesmo, por exemplo, o campeonato africano, vamos pegar um campeonato, sei lá, da Namíbia, quem foi o campeão da Namíbia nesse ano? A gente ia pesquisar, tal, trazer elementos para isso, falava quem poderia ser um jogador de destaque na futura Copa do continente africano, do continente asiático, para exatamente cumprir com o nome lado B da bola, para não ficar só na resenha sobre resultados das principais competições e gols do fim de semana. Foi uma experiência espetacular, assim, porque a gente fazia com muita vontade, a gente curtia muito fazer aquele programa. Eu lembro que eu saía do ar às 8 da noite, ficava lá, o programa começava às 11h30 da noite e já emendava o programa depois. Foi muito bom, foi bacana. Quanto tempo que tinha o programa, Nonato? Tinha meia hora, depois passou a ter 1 hora e depois ele passou a ter umas pílulas no domingo dentro de um programa de esportes que a CBN tem domingo de manhã. Aí a gente tinha uma participação lá e ia se revezando. Um fim de semana era eu, outro fim de semana o Marra, outro fim de semana era o Dudziak. Aí a gente pegava, aí sim, só as rodadas principais no fim de semana. Bacana demais. Sim, era bom demais, cara. Foi bom demais. Bacana demais. E foi num período até de expansão dessas outras competições para cá, né? Do crescimento do interesse do público brasileiro pelas competições europeias de grande escalão. Mas é interessante ver que hoje, por exemplo, até campeonatos de ligas menores também estão ganhando espaço aqui no mercado brasileiro, começando a ser transmitidos e chegando, né, pro consumidor final, para ele conhecer também. Ou seja, podemos dizer que você teve um embriãozinho lá atrás, né? Assim, começar a explorar esse lado que às vezes muita gente não dá atenção. Exatamente. Né? Que é muito interessante, porque a gente encontra histórias ricas, assim. Bastante, cara, bastante. E muita coisa curiosa. Um exemplo. Nessa temporada, a Scottish Premiership pode ter um campeão diferente de Rangers e Celtic. Né? O Hearts of Midlothian O Rangers tá mal pra caramba, tá liderando a competição. Quem que é o líder? O Hearts of Midlothian. Não ganha o campeonato desde os anos 60. Olha que loucura. E hoje o brasileiro consegue acompanhar o campeonato escocês, consegue acompanhar essas competições, cara. Eu lembro que teve uma edição da Copa Africana que a gente separou por grupos. Falamos, do Dudziak fica com esses times, Marra com esses, eu com esse aqui. E aí a gente foi destrinchar quem eram os jogadores, por que a Angola era palancas negras, por que a Costa do Marfim era assim assado, a Nigéria, o que ia trazer naquela... Maravilhoso. Então você fazia um trabalho de pesquisa na época e que era muito rico, inclusive para nós também. E eu sempre gostei muito desses torneios alternativos, por exemplo, Copa Africana. Porque você sempre tinha um pouco de conteúdo geopolítico ali, um pouco de história também. Eu fiz pós-graduação em Relações Internacionais, então é um assunto que muito me interessa. E eu lembro que, acho que era a ESPN, na época que fazia Copa Africana, eles tinham essa preocupação de, por exemplo, no país, sei lá, o campeonato vai ser sediado no Marrocos, como é agora. Eles iam lá pesquisar qual era a religião,
quais eram os costumes, quais as principais cidades, e eles traziam isso um pouco antes do torneio começar. Era maravilhoso. E o Luiz falou bem, porque nos anos 90 a gente tinha só o campeonato italiano na Bandeirantes. Era a única coisa que você tinha no campeonato internacional. Você não tinha a Premier League, como é tão divulgada hoje, você não tinha La Liga, você não tinha o torneio francês. Então era só o campeonato italiano, que chegava domingo de manhã pela Bandeirantes, e assim, só na TV aberta. E aí depois, com o advento da TV fechada, aí é que você começa a ter um espalhamento dessas ligas. E hoje é o que o Luiz falou, tem até campeonato árabe hoje pra gente assistir. A Premier League mesmo, ela começa a ter de fato... Fazer barulho, né? Barulho aqui no Brasil é de 2004 pra frente, 2005 pra frente, que 2005 pra chega frente, mesmo, acho, né? Com transmissão, com jogos, etc. Porque até Bundesliga então, também, daí pra agora, trás, era muito também mais a o Bundesliga. conhecimento do campeonato italiano mesmo, como ele falou, né? E o espanhol chega também meados... O espanhol, mesmo tendo tido Romário no início dos anos 90, Ronaldo Fenômeno, dentre tantos outros brasileiros, Rivaldo, Sonny Anderson, Giovanni, assim, vai citar vários nomes aqui que passaram por lá, né? Djalminha, Luizão, Flávio Conceição, Mauro Silva, etc. Época. Não tinha transmissões no Brasil. Não. Anos 2000 ali, anos 90, né? Não tinha transmissão no Brasil ainda. Então, assim, a gente vivia de highlights quando tinha algum gol muito importante, porque passava no jornal e tal, e a gente olhava e falava, putz, legal, tal. É de 2000 pra frente ali, o aí advento pega o Ronaldinho que a coisa estourando, vem. o Ronaldinho Exato. Gaúcho. Exato. Mas, por exemplo, o Fenômeno, o Giovanni... Já jogavam muito. Nos meados dos anos 90, Sim. eles foram pro Barcelona. Sim. E a melhor época do campeonato italiano é justamente essa finalzinho anos 90 ali, início de 2000 até 2007, 2008, que aí começam a ter os casos lá, punição pra cá, punição pra lá, a Juventus tem que vender meio time, o Milan também e tal, aí essa época da Bandeirantes é que tinha Maradona ainda, né? Tinha Careca, Alemão. Exato. Tinha essa galera Napoli jogando fortíssimo. lá. Sim. Napoli fortíssimo. Acho que é o período de ouro do futebol italiano. Bons tempos. O futebol italiano era o principal futebol do mundo nessa época. Sim, rivalizava com o Brasil, né? Tinha times incríveis. Sim, e até porque também, Simate, o campeonato italiano, ele era na época uma competição muito aberta para os estrangeiros, né? Então tinha muitos estrangeiros jogando, assim como na Espanha também. A Inglaterra ainda era um mercado muito fechado, porque a Premier League ela tem umas regras de transferência um pouco mais burocráticas, né? Tipo assim, não é... Gente, não entendam mal, né? Não é qualquer jogador que vai à Premier League, não é assim, quero jogar na Premier League, vou. Não, tem todo um... Né, protocolo, tem vários critérios, né? Teve uma liga muito seletiva. E teve uma época também do hooliganismo lá que, de algum modo, assustava as pessoas, né? Hoje em dia não, hoje em dia isso felizmente foi controlado, é claro que você tem rivalidades ainda, mas nem se compara ao que era antigamente. Isso de algum modo assustava um pouco mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E qual campeonato que você mais gosta de ver hoje fora do Brasil, Nonato? A Premier League, sem dúvida nenhuma. Não tem nem discussão. Disparado, Premier League. Hoje é o melhor. A Premier League até se for um Brighton e Wolverhampton. Você vai assistir. O Wolves, inclusive, que, gente... Desculpa, né? Mas quem gosta do Wolves aí, olha, já foi, tá? A vaca eu também acho que a vaca deitou. Não, a vaca já iniciou a Premier League deitada, né? já começou deitada já. 18 rodadas, 2 pontos. O City teve uma queda, não teve? O Manchester City um pouquinho? Oscilou, mas agora melhorou. Tá num período de transição, né? Troca de elenco, muitas peças novas, né? Eu sou admirador do City lá. Eu também. Desde que caiu para a segunda divisão. E nessa de buscar... Desde lá de trás, porque nessa de buscar conhecimento do futebol, entendeu? Aí eu fui ver e falei, putz, o City caiu, deixa eu ler um pouco mais. E fui entender um pouco mais da história e tal. E assim, foi aquele que me chamou mais a atenção pelo lado simpático da coisa. E passei a apreciar muito o Manchester City, mas desde lá de trás, antes da era rica. E eu tive na Inglaterra, eu fiquei 20 dias em Manchester fazendo um intercâmbio. E tem uma história muito legal. Eu encontrei uma senhora, ela tinha 84 anos. E aí eu tava indo no CT do United, lá no campo, para fazer o tour, né? E aí eu tinha que pegar um ônibus até o centro, do centro pegava outro ônibus para ir lá. Aí ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, intercâmbio e tal.
Aí eu falei, a senhora torce pra alguém? Ela falou assim, pro Manchester City. Eu falei, nossa, eu também sou simpático ao City, mas eu tô indo no United. Ela, não, você não vai. Você vai primeiro no City. Ela me obrigou a ir no City. Falou, você vai chegar no centro, pegar o ônibus tal e não sei o quê. Aí ela tinha 84 anos, você vê como o futebol é uma cultura tão forte dos caras, né? Futebol e cerveja. Ela falou, eu tenho minha carteirinha desde os 7 anos de idade. Ela falou, eu vou no estádio quase todos os finais de semana. Quando eu não vou, eu fico mal. Aí ela falou, pega o ônibus tal. Aí ela foi perguntando, e Elano? Eu falei, tá, de volta lá no Brasil, não sei o quê. Perguntou na época do Robinho, que tinha passado por lá e tal. E foi falando. Eu falei pra ela... O Robinho jogou no City? Não jogou. lembrava. Uhum. Aí eu falei pra ela, quem foi o principal jogador que a senhora já viu? Aí ela olhou assim pra mim, Colin Bell. Era maravilhoso. Aí eu cheguei lá no City, tinha Sala Colin Bell lá, que é um atleta cultuado do Manchester City lá. Então foi uma experiência muito legal, mas que mostra também esse lado da cultura futebolística do inglês. Uma senhora de 84 anos com a carteirinha desde os 7 e que adorava frequentar estádio. Muito louco. Muito louco. Maravilhoso. E o City já tinha a estrutura que tem hoje? Sim. Porque Isso foi 2014, 2013, por aí. Tinha Nasri, Kolarov, essa galera toda, o Company estava jogando ainda, o goleiro era o Joe Hart. Sim, já era um time massa. Eu fui ver City Norwich nesse período. Que bacana, hein? Bacana demais. Já era no período da bufunfa. Já era um período bom. Período da bufunfa. Você passa a listinha com 10, chegando aí, tá desembarcando aí. O que você quiser. Ô, Nonato, e como é que nasceu o amor pelo Palmeiras? Então, eu acho que nasceu exatamente nesse período aí que eu falei, 1978, 79... quando eu comecei a ouvir mais jogos. Tem 2 jogos marcantes. O primeiro é esse Guarani e Palmeiras que eu falei, tanto o jogo 1, que foi 1-0, eu acho que foi o Escurinho que foi pro gol naquele jogo. O Leão é expulso, acho que já não podia substituir, acho que vai o Escurinho pro gol do Guarani. E depois em Campinas, quando o Palmeiras perdeu. E aí perdeu o título. A partir dali, eu comecei a gostar mais e acompanhar mais. Aí, outro jogo marcante para mim, também derrota. Inter 3, Palmeiras 2, aqui no Morumbi. Salvo engano, Inter Campeonato Brasileiro. Não, Inter de Porto Alegre. Porto Alegre. Com Falcão, Batista, aquelas figuras todas boas lá do Inter. Salvo engano, foi 79 isso também. E aí vem o time do Tele Santana, que é um time absolutamente espetacular, que não levantou o troféu, mas era um time que jogava assim de uma maneira muito bonita de ser observada, entendeu? Goleou o Flamengo. Goleou o Flamengo por 4-1 no Rio de Janeiro, com o Jorge Mendonça, tinha Carlos Alberto Seixas, Pedrinho Vicençotti. Era um time que ele não tinha jogadores sobrenaturais, mas a montagem do Tele e o fato de jogar pra cima, aquilo empolgava demais. Se não me engano, nessa época houve 3 goleadas por 5-1. Uma foi no Santos, depois acho que foi Portuguesa e Comercial de Ribeirão Preto. E aí o time acaba não conseguindo levantar o torneio, houve uma paralisação do campeonato, se não me engano, e quando ele volta o Palmeiras já não estava mais tão embalado assim. E aí nesse time do Tele Santana era aquilo de encher os olhos, sabe? E aquilo acabou contagiando um pouco mais. Eu acho que a partir dali solidifica a paixão palmeirense, porque na minha família é muito dividido, tem palmeirenses e santistas, né? Mas assim, a gente, como era do interior, nunca foi muito de ir a campo ver jogo. A gente passa a fazer isso aqui em São Paulo. Então aqui em São Paulo é que eu adoto o Palmeiras ali a partir dos 8, 9 anos de idade. Foi muito bom. E quais eram os ídolos dessa... Putz, dessa época? Da vida toda, vai. Da vida desde lá de trás. O Marcos, óbvio, né? Marcão. Marcos, Arce, Luiz Pereira, Gomes, Roberto Carlos. Vou olhar meio campo. César Sampaio, Ademir da Guia, né? Porque não tem como faltar. Alex Veiga. Edmundo e Evair, talvez. De massa, né? Uma mescla aí de segunda academia com os anos 90, com alguns atuais. E eu acho o Veiga assim muito ídolo, cara. Muito ídolo, nossa. Gigante demais, é monstro, né? É monstro. Mas tirando o Veiga, a gente sempre fala isso, tem um nome que tá virando unanimidade, né? Que é Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Puxa você vida. pergunta para um torcedor mais antigo das academias, ele fala Luiz Pereira e Gomes. Você pergunta pra galera dos anos 90, é Roque Júnior Gomes ou Kleber e Gomes. O Gomes tá no time de todo mundo, cara. Isso é bizarro. Tá, incrível. Incrível como ele chegou e tomou conta ali. Sim. E era um
um jogador que, assim, que você não tinha grandes expectativas. Tá vindo lá do Milan. Sexto reserva. Né? Exatamente. Por que será que não jogou no Milan? Então, parece que o Flamengo até tentou. Sim. E não conseguiu, e depois o Palmeiras conseguiu. Sim. Mas ele chega com uma autoridade e, assim, é meio que um representante em campo. Assim como o Veiga é o representante por ter sido torcedor, por a gente saber que ele é palmeirense, o Gomes é pela vontade, pela energia, pela entrega, pelo contagiar do time, né? Eu sou muito fã do Gustavo Gomes também, gosto demais dele. E assim, nessa época que eu citei, no começo, que eu começo a torcer, você tinha o Jorge Mendonça, jogou muito no Palmeiras, o Jorge Mendonça veio do Guarani, tinha também o Jorginho Putinati, jogava a camisa 7. Todo mundo fala que o Jorginho era um craque, mas que entrou num ciclo que o Palmeiras não era vencedor e isso fez com que ele não se destacasse tanto. Mas até hoje, qualquer palmeirense que você conversa, você fala, o Jorginho era muito bom jogador. O Pedrinho Vicençotti, lateral esquerdo, também era muito bom. Era muito bom jogador. Chegou aí para a seleção brasileira também, gostava bem. Eram esses bons jogadores. Aí nos anos 80 você tem ali meio que uma espécie de frustração, porque o Palmeiras competia, mas não chegava quase nunca, e tem uma entre-safra. E aí vem nos anos 90, né, com aqueles craques todos que foram campeões em 93, 94, que também é algo absurdo aquilo, absurdo. A sequência dos anos 90 é bonito bizarro, de ver, né? Bizarro. Aquele time do Luxemburgo lá que fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista. 96. Eu não entendo como é que não ganhou a Libertadores. Aliás, 30 anos esse ano. Esse foi o melhor, que vem. O melhor time. Esse ano 26. 2026. Esse foi o melhor time que eu vi na vida. O dos 100 gols. O melhor time que eu vi na vida. Pode ser. O melhor time que eu vi na vida, porque eu falo pra todo mundo, durou pouco, mas era um time que enchia os olhos de se ver jogar pela plasticidade que tinha dentro de campo, né? Nossa, a gente só pergunta quanto é que vai ser hoje. É isso. Um time que tinha de meias o Djalminho e o Rivaldo, não tem como dar ruim, né? Aí você tinha o Miller, Miller. Luizão. Cafu tava. Cafu tava também. Cafu, Sandro Kleber Júnior, Flávio Conceição esquerdo. Amaral, Djalminha, Rivaldo, Miller, Luizão. Lateral esquerdo era? Júnior. Era o Júnior. Era a primeira temporada do Júnior, chegando pra substituir o Roberto Carlos. Vitória, né? E aí no gol era o Veloso, reserva imediato era o Marcos, terceiro era o Marcelo. Né? Marcelo jogou 4 jogos nessa temporada aí de 96 e inclusive um jogo, até a gente fez um boletim pré-jogo ano passado e o Marcelo me ajudou a construir esse boletim, relembrando como é que foi a partida, tudo. O Marcos jogou dentro do Campeonato Paulista algumas partidas, teve a contra o Botafogo que foi a estreia dele como titular. Os 8-0? 4-0 Palmeiras no Parque Antártico, ele pega um pênalti. E depois no Campeonato Brasileiro, ele é o titular do time, né? Que o Veloso se lesiona, ele vira o titular. E até o Marcos brinca, né? Que ele fala que ele foi convocado para a seleção brasileira porque a bola não chegava, né? Isso. Porque o time só fazia gol, a bola não chegava lá atrás. Ele era o goleiro menos vazado. Marcão é humilde, né? E esse time que meteu 6-0 no Santos na Vila, não foi? 6-0 na Vila. Lembro até o gol do Kleber também. Sim. O Kleber era um baita zagueiro. E o Kleber é um cara legal pra caramba também. Eu pensei que ele fosse um cara bravo. Eu também, eu sempre achei isso. Sincero. Mas recentemente, olhando as redes sociais, como ele tá descontraído, hein? Ele é gente boa demais. Muito legal. Gente boníssima. Muito legal. O pessoal fala que jogando era da medalhinha pra baixo. Posso imaginar. Tava valendo. O Marcelinho Carioca sofreu muito com o Kleber, né? O Marcelinho Carioca sofreu Esse demais. time realmente era muito fantástico, assim, era um time que jogava por música e teve esses 8-0 aí que eu citei no Botafogo. Lá em teve Ribeirão, uma com o Novo Horizontino também foi excessiva, 7-1, exato. 7-1. Era 7-1, 7-1, 7-0. Aí esse do Botafogo que foi 8, que não tinha o número no placar. O placar do estádio ficou 7-0, porque o placar não era eletrônico, né? Era aquele que tinha que ficar trocando a placa. Isso. Não tinha o número 8. E teve o time também, salvo engano, do Emerson Leão em 89, que estava invicto e perde acho que o Bragantino por 3-0. Sim. E aí deu adeus ao título. Era um time espetacular também, que não perdia. Era a chance de ter saído da fila naquele período. Mas 92 também. Perdeu uma ali e desandou a maionese. Leão depois de ser treinador no Sport. Isso. Em 87. Isso, exatamente. Era o time de 89, né, do Palmeiras. E em 92 o comecinho era da Parmalat, né? Sim. Com alguns jogadores já importantes. Até o próprio Evair, que veio antes da Parmalat, o César Sampaio. E o treinador era o Otacílio, não é isso? Era o Otacílio em 92? Acho que era. Não era o Depois do Nelsinho. Depois Não, do Chapinha. Nelsinho. E o Palmeiras acabou não sendo campeão em 92. Deixou pra ser no melhor momento, né? Sim. Goleão do Corinthians. Não, e aí foi campeão e depois brasileiro e brasileiro de novo.
Maravilhoso. Tinha aquele torneio Rio-São Paulo também, né? Sim. Não, emendou uma sequência ali, em 2 anos, 5 títulos. Depois volta a ser campeão em 96. É vice-campeão brasileiro em 97, naquela questão lá do jogo do Vasco, né, seu Edmundo? Efeito suspensivo, não esqueci não. Em 98 ganha a Copa do Brasil e Mercosul. Isso. 99 ganha a Libertadores. Em 2000 ganha o Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões, vice-Libertadores e vice-Mercosul. Em 2001 chega na semifinal da Libertadores. Perde do Boca, né? Perde do Boca na semifinal. Aí depois a gente passa um período ruim, Sim. até 2008. Até 2008 título paulista, 12 Copa do Brasil e aí de 15 pra frente. Tudo nosso. Aí então, dá pra contar nos dedos. E aí me parece que é um período mais perene esse agora, né? Um período de estabilidade, você tá sempre brigando. É claro que ninguém ficou feliz com o ano de 2025 no que diz respeito a não conquistar título, mas o importante é você estar chegando nas finais, né? Acho que houve períodos de alta e depois caía, alta e depois caía. Agora me parece uma estabilidade na parte de cima, de você estar sempre brigando por títulos, né? Então, acho que isso tem que ser muito comemorado e saudado pelo torcedor do Palmeiras hoje, né? É um momento que você desfruta. Eu várias vezes nesses anos pra cá, eu conversando com palmeirenses amigos e a gente fala, que período, hein? Como a gente está desfrutando de um período legal agora, e é muito isso. O período está muito bacana pro torcedor do Palmeiras. E que bom, continue assim por muitos e muitos anos ainda. Sim, é importante, a gente fala até isso, Roberto, que o pessoal precisa começar a olhar de forma diferente. Né? Assim, não é endeusar uma não conquista, porque ganhar todo mundo quer ganhar. Exato. Mas você fica muito mais próximo de chegar ao êxito, né? Ou ao que você quer, a conquista, se você estiver próximo dela. Né? Então, se você passa, né, em 10 anos, 9 lutando para não cair, o saldo é ruim. É diferente. É diferente. Agora, você se você 9 lutando pra se você passa 10 anos, em 10 anos você conquista em 4, em 3 você é o segundo, tu tá perto da conquista. Tudo certo, você tá rondando ali. Exato. Tu tá perto da conquista, é isso. Acho que isso é importantíssimo. Não é endeusar, não conquista, mas é valorizar o momento. Não vai ganhar sempre. E erros acontecem, né? Eu sempre digo o seguinte, você nunca erra no seu trabalho, né? Porque os erros acontecem, as pessoas erram, é claro que sim, né? E aí é com os erros que você aprende para na temporada seguinte corrigir, para no mês seguinte você melhorar no seu trabalho e por aí vai. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender também. Podem acontecer erros? Podem. Pessoas têm que ser cobradas? Têm que ser cobradas. Mas eu tô com o Luiz, é muito melhor você estar rondando ali primeiro, segundo, terceiro lugar do que você estar brigando lá atrás para não cair, ou mesmo numa posição intermediária para uma agremiação grande do porte do Palmeiras, né? Sim. E como é que você avalia o trabalho do Abel no total, assim, com essas Libertadores, títulos brasileiros? Foi uma surpresa a chegada dele e a transformação do que Eu confesso que eu não conhecia o Abel até ele chegar ao Palmeiras. Nem no lado B da bola. Nem no lado B da bola. E dar essas cartas aí pra gente. Realmente eu não conhecia. E assim, avalio como o melhor treinador, sem dúvida nenhuma, que já passou pelo... Adoro o Filipão, acho o trabalho do Luxemburgo impecável, aquele dos anos 90, uma coisa absurda. O do Tele Santana, como eu citei, de 79, os anteriores eu não consigo avaliar porque eu não vi. Mas acho que o Abel em títulos, em contagiar também a torcida, eu acho que é espetacular, é sensacional. Mesmo nesse ano. Tem muita gente que fala, os caras estão comemorando uma noite mágica. Pô, foi uma coisa absurda aquela noite mágica contra a LDU. Depois deu uma desandada. Mas aquele dia eu fui feliz pra caramba, poxa vida. Foi uma noite maravilhosa mesmo. E eu entendo que o trabalho dele é o melhor, assim, de treinador que já passou pelo Palmeiras. E tomara que continue nessa mesma pegada. Outra coisa que eu acho importante é essa manutenção dele por um bom tempo. Porque só assim você vai dando uma cara pro seu time. Né? Você pega o próprio Guardiola, não teve temporadas tão boas recentemente como o City. Mas é mantido lá. Alex Ferguson, o tempo que ele ficou no United, é claro que nem todo mundo vai abraçar essa ideia ou vai manter um treinador por tanto tempo, mas eu acho que o Abel tem que continuar no time mesmo. 2026 está aí, tomara que ele faça um bom trabalho novamente. Foi uma gratíssima surpresa, eu não o conhecia mesmo.
De todos os títulos, tem algum especial assim, que te marca ou por estar lá ou por ter assistido num lugar diferente, com pessoas diferentes? Tem algum em especial assim que te traz alguma lembrança muito boa? A Copa do Brasil 2015, eu lembro que eu estava trabalhando, acho que até 9 da noite, 8 da noite, alguma coisa assim. Eu trabalhava na Rádio Globo nessa época também. Se não me engano, foi no dia do que aceitaram o impeachment da Dilma. Porque eu estendi um pouco o horário, acho. Eu ia sair um horário, eu tive que ficar um pouco mais. Salvo engano, foi isso. E aí eu tive que ir correndo pro estádio. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ali na rua Palestra Itália, e aquele aperto para entrar, porque tava uma muvuca. Na época não tinha ainda aquele cinturão para barrar quem não tinha ticket. E aí eu passei em casa, fui com meu filho, tá uma confusão para entrar. E eu lembro que nós chegamos, eu estava cantando o hino, alguma coisa assim já. E na hora dos pênaltis, eu fiquei abaixado. Eu só ia no barulho da torcida. Na hora que foi o Prazo cobrar, então, eu fiz assim. E só levantei na vibração. Então, assim, eu lembro muito desse título por estar lá. Foi extraordinário. E o outro é o título contra o Santos. O gol do Breno Lopes. E eu lembro bem, eu estava de plantão no dia seguinte na CNN. Ia apresentar o jornal lá. Putz, na hora do gol, cara, eu perdi as estribeiras. Eu estava em casa, né? Tava com meu filho vendo em casa. E aí foi aquela explosão. No dia seguinte, no meio do jornal, eu perdi a voz. Caramba. Aí No meio do jornal? Elisa Vec terminou o jornal sozinha. Tava eu e ela tocou o jornal sozinho. Acho que faltava uma hora e pouco para terminar o jornal. Elizabeth muito talentosa também. E aí eu recebo uma mensagem do meu diretor, o André Ramos, ele falou assim, foi o jogo ontem, né? Eu falei, cara, foi. Foi Ia fazer o quê, né? Ia fazer o quê? Pô, dia seguinte, aí, uma conquista de Libertadores depois de tantos anos. Não, e do jeito que foi. Do jeito que No foi. último do jeito que lance, foi. imagina, pô, aquilo lá me arrepia até hoje. Eu vendo aquele gol do Breno Lopes. Então esses dois jogos são extremamente marcantes. Mas assim, isso falando em títulos. Mas tem jogos também que são absurdos, né? Assim, que, por exemplo, a virada contra o Botafogo recentemente. LDU. Uma coisa maluca. LDU. Aquele gol do Mina de cabeça numa Libertadores, que também é no último minuto. Jorge Wilstermann, É contra o Jorge Wilstermann? Eu acho que né? 2017. Também é um jogo marcante, que eu tava no estádio com meu filho, foi uma explosão. E teve um contra o Rosário Central, que o Rosário fica dominando o jogo todo no segundo O tempo. Prazo pega pênalti, não foi? E a gente vai lá e mata o jogo. Acho que um gol do Alione, talvez. 2016. Que era Rosário, né? O Prazo pegou pênalti mesmo esse dia? Pegou, né? Eu lembro que no final ali, aí vai lá o Alione e mata o jogo. Eu falei, caramba. Então, assim, foram jogos que eu tava no estádio que assim, eu falei, não é possível. Não é possível. O Palmeiras é teste pra cardíaco algumas vezes, mas a coisa sempre termina bem. Esse do Prazo eu trabalhava na Rádio Globo e eu também fiquei sem voz. E eu fazia o boletim de esporte da Rádio Globo todo dia às 9 da manhã. E eu não tinha voz nenhuma mesmo, assim. Aí o Laércio Maciel me chamou e as informações do esporte com o Guilherme Simati. Eu fazia isso aqui, ó. Quase sem voz. É o melhor goleiro do Brasil, Fernando Praz. Ah, mentira. Foi minha coluna do esporte. Fiz 4 vezes. Não dá pra fazer, não tinha o que fazer. A final de 2015, no dia seguinte, eu tinha uma gravação na CBN de manhã também. Também? E eu lembro que eu cheguei pra gravar, tava meio baleado, mas consegui fazer, consegui. E aí eu fui almoçar numa cantina, encontrei o Massini e mais alguém. Não lembro quem era o outro jornalista, tem outro jornalista, tava o Massini lá, e a gente se confraternizou, tal, não sei o quê. Aí eu ainda fui gravar e gravei meio capenga, mas rolou. Mas gravou. Na final da Copa do Brasil, Você tava quase aqui já, né, Luizão? Eu fiquei até 2h30 da manhã no Allianz Parque, que eu fui cobrir como imprensa, né, isso daí, pra TV Sport Mais na época. E saindo de lá eu fui pra Barretos, porque a TV era regional, então a gente cobriu o esporte regional. Tinha jogos abertos do interior. Acabando o jogo, eu fui no restaurante que fica aberto 24 horas ali na Pompeia. Souza, em frente ao São Camilo. Parei lá,
Tava eu, meu filho, tava os amigos dele, a gente tomou uma cerveja e tal, depois fomos pra casa, tudo a pé, né, pertinho de casa. E eu lembro que eu tava saindo, tá chegando o PVC e mais uma galera jornalista também, isso já umas 2h30, 3 da manhã também. Foi, não, esse E dia eu só demorou. fui embora porque eu tinha trabalho no dia seguinte. Não, esse dia demorou pra caramba, zona mista, tudo demorou, cara, demorou. Uma festa. 2 da foi manhã, uma loucura. não tinha nenhum jogador passando na zona mista ainda. E aí, 2h30, o Luiz indo pra Barretos. 8h30 da manhã tinha jogo em Barretos já pra transmitir. Nossa. E eu fui dirigindo daqui pra lá, eu com 2 Não, amigos. e teve todo esse simbolismo do Praz bater o pênalti, Sim. tinha aquela rivalidade com o Ricardo Oliveira. Sim. Pô, foi sensacional. E no ano aquilo. seguinte foi contratado pelo Palmeiras, né, Luizão? Sim, Você chegou em 16. cheguei em 16, no meio do ano de 16. Aí, no ano seguinte, Muito bom, muito bom. já veio pra cá. Pois é, 10 anos agora Eu nesse ano. fui contratado em 2022. São muitas histórias, né? Sim, sim. A de 2020 que você falou, né, do gol do Breno Lopes, que foi em janeiro de 21, Isso. a gente fez um pré-jogo aqui na academia. Eu, Bianca Penha e Marlon Góes. A gente fez o pré-jogo, depois voltamos no pós-jogo sem voz, né? Qual jogo? Palmeiras Palmeiras e e Santos, Santos. final da Libertadores. Plena pandemia. Nossa. E aí depois nós ficamos aguardando a chegada dos jogadores aí, tudo. Marlon Góes ainda compôs a música do Breno Lopes aqui no CT. Ele fez aqui a música? É, fizemos, né? Ah, fizeram. Fizemos, hein? Aí sim, hein, Luizão? É. Fizemos. Aí sim. Não, cara, e foi bem numa época que o Marlon tava, né, assim, o sucesso tava estourado, né, com o Cala a Boca Secador, né, o Isso. Palmeiras ganhou e tal. E, pô, ele ter vindo pra São Paulo naquela época, perto da final, culminou, a gente gravou o clipe aqui com ele fez música do título, ele participou com a gente do pré e do pós. Puta, foi assim, melhor época, foi maravilhoso, cara, maravilhoso. Marlon que virou um amigão, né, um grande abraço pra ele, inclusive. Um abraço Que pra legal. Que segue aí fazendo os hits, como ele se denomina, o hitmaker do Verdão. O Hitmaker do Verdão, boa. do Verdão. Vamos pra cima porque ele fez uma versão dele, Fez. né? Não, tem várias versões, assim. Não, Ele é um cara muito E criativo. são assim. altas lembranças aí do Palmeiras, né? Em Parque Antártica, agora Allianz. Então é sensacional. Eu lembro do Parque Antártica, eu comecei a levar meu filho no estádio na Série B. Palmeiras e América, acho. Foi um primeiro jogo do Palmeiras na Série B. Foi o primeiro jogo que ele foi ver. E aí foi ficando. E até hoje é meu companheiro de acompanhar jogo também. Que legal. É Série muito B bom. que os atletas que participaram dela, que vêm aqui, falam que foi a mais difícil, né? Uma das mais difíceis mesmo? da história, por causa do formato de disputa, né? Tá. Porque hoje é turno-retorno, Isso. né? Naquela época era um turno único, Isso. aí classificavam os 8 primeiros, faziam 2 grupos, jogava dentro do próprio grupo turno e retorno, classificavam os 2 primeiros, mais um grupo. E turno e retorno. Eles falam que foi a Série B mais difícil Era de puxado. se conquistar, muito puxado. E aí ele até entrou uma vez em campo com os jogadores, ele era pequenininho, acho que foi um Palmeiras e Sport, ele entrou com o Diego Cavalieri. Depois foi pro Valdívia. Aí, Que legal. Foi bom, foi bom. Valdívia jogou muito também. Jogou demais. Jogou demais, mas se machucava muito. Era isso que eu falava. Eu acho que jogou demais e jogou de menos. Jogou de mais e de menos. Era Exato. craque, mas entrava pouco em campo. Depende do ponto de vista. Exatamente. Mas era baita Mas jogador. o Mas passe é- dele era Mas é que, assim, é que sacanagem. depende qual versão a gente fala. 2008. É, jogou 2008 É, ou 2012? É. Apesar que 2012 ele foi bem também, né? Tipo, tu convivia com as lesões ali e tal, mas Não, foi naquela importante na campanha semifinal da lá. Copa do Brasil, jogo sim. contra o Grêmio, é. uma chuva. Jogou muito. Cara, caiu uma chuva naquele dia, o gramado da Arena Barueri Uhum. pesado. E ele entra no segundo tempo do jogo Sim. pra fazer a bola girar ali Isso. no meio campo, prender a bola e tal. Foi importantíssimo ali. E Ele 2008 e também. Marcos Assunção. Esse é outro também que quase veio, né? Pra cá, pro nosso Palmeiras Cash. Um dia virá, Valdívia. O Valdívia? Sim. Um dia virá. Será muito bem-vindo. Sim. Precisa vir do Chile pra cá, né? Eis a questão, Exato. né? Esse é o mais difícil, é isso, Tem né? que pegar um dia que ele o esteja homem por do aqui, Chile, é. Tirar o homem do Chile pra vir pra cá, que é o mais complicado, né? E ele é meio avesso, né? A entrevistas, né? essas É. coisas, tal. Apesar de trabalhar na TV, né? Mas vai Não entender, gosta. né? Não curte muito, não. Mas Não vai curte. entender. Nunca gostou, na verdade, né? Nunca gostou. Desde a época de atleta, ele nunca gostou muito dessa questão de entrevista, imprensa. A relação dele nunca foi assim, muito próxima, né? Nunca foi um cara Era de dar mais muitas entrevistas. protocolar do que qualquer outra coisa, né? Não era um cara de dar muitas entrevistas, não. E o brasileiro de 2016, Nonato?
2016, 2016, do Moisés, do Tietê, Cuca. Eu gostava, o time era bom, né? Mas assim, diante das conquistas mais recentes, eu acho que é menos empolgante pra mim, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma foi espetacular também. E volta a colocar a gente na rota de ganhar títulos nacionais, né? Sim. Porque você tinha conquistado a Copa do Brasil em 2015, mas tinha balançado ali alguns anos antes. Né, eu acho que começa a reconstruir um pouco ali em 2016. De brasileiro não era campeão desde 94. Exatamente. E o Moisés, que grande jogador, né? Honrou demais a camisa do Palmeiras, né? Faremos um especial sobre 2016 aqui durante o ano no Palmeiras Cast. Vai ficar dando os spoilers agora, sim? Claro. Ficar entregando sobre 96 também, né, Luizão? Agenda do ano já? Sobre 96 também, tá mais perto. Não, 96 precisamos. Eu lembro do pessoal que falava, o Cuca tem que estar com a calça roxa pra gente ganhar o jogo. Lembra disso? Calça vinho. É verdade. A calça vinho, nossa, cara. Calça vinho do Cuca, Foi bem. Eu cheguei durante essa campanha, né, cara? Putz, esse negócio das superstições é tenso, bicho. É real mesmo. É verdade mesmo? Claro que é. É real. Ele tinha as coisas dele ali e tal, tinha que ser horário, tal, tudo, caminho. Não, isso deve ser mais comum do que a gente imagina, né? Muito. Mas aquele grupo de 2016 era um grupo muito coeso, assim, cara, que independente de quem jogasse, tava todo mundo ligado. Mundo ali fechado num único objetivo. E é o que a gente falou até com o Alexandro aqui, né? Se você olhasse posição por posição, tinha peça pra caramba, a concorrência era muito alta, cara. Somente no ataque. Uhum. O ataque era muito concorrido. Então, quem perdesse a chance, dificilmente voltava. Ia pro fim da fila, né? Tinha muito bom jogador. Tinha. Muita opção boa. Tinha muita opção boa, cara. O time era Gabriel bem Jesus começando Sim. ali. Tudo bem que em 15 já foi titular da Copa do Brasil. Sim. Foi campeão, já era um jogador mais consolidado, apesar de jovem. Mas em 2016 que ele estoura pra valer, né? Ganhou o ouro olímpico. Tudo, centraliza no ataque ali. Volta gigante. Com o ouro olímpico. É verdade, o primeiro da seleção brasileira. O Brasil nunca tinha conquistado um ouro olímpico. Volta gigante. Já transferido ao City, aí ficava aquela dúvida, será que vai conseguir render daqui até o final, que já tá transferido a cabeça, como é que foi? E rendeu. Até o final, rendeu até o final, cara. Também sou fã dele, esse menino Jogou muito bom jogador, né? E tá retornando agora, né, as atividades, né? Sim. 100%, voltando aos jogos, já nos primeiros jogos com a camisa do Arsenal, agora depois da lesão, já marcando gol, sendo importante, o Arteta dando minutos ali pra ele e tal, pra ganhar a rodagem. Agora ele tem um concorrente em alta lá, né, que é o Gyökeres, né? Mas tá em alta, mas não tanto, porque não tá, foi um investimento que não tá dando o retorno que pode ser nessa brecha que o Gabriel possa voltar a ser titular. A água de Lisboa não é a mesma de Londres, exatamente. Né? Porque em Lisboa arrebentava, nele e entrava. Pro gol, né? Agora nem tanto. Você chutava na bandeirinha de escanteio, a bola desviava no fio de cabelo dele e ia pro gol. O Gyökeres estava desse jeito. Agora no Arsenal já não emplacou, pelo menos por enquanto, né? Você sabe que tem um período de adaptação também, etc, tudo, né? Time novo, campeonato novo, mas esperava-se muito dele, assim como esperava-se muito do Alexander Isak no Liverpool. É outra dinâmica, né? E você falou do título de 2016, a gente vem para 17 e depois 18 campeão de novo, né? Exato. Que foi lá no jogo do Rio, né? Felipão. Contra o Vasco. Contra o Vasco, gol do Davidson na jogada do William. Assistência que valia um joelho. Isso. Machucou. Machucou feio, né? Assistência que valeu um joelho. Então, se a gente pega o recorte de 15 pra cá, 25, 26... São muitos títulos. Puxa vida. Muitos. Não há do que reclamar. Não mesmo. Não mesmo. É que é aquilo, o torcedor e eu como torcedor quero estar sempre ganhando. 10 anos. Mas é o que o Luiz falou, nem sempre vai poder ganhar. Você tem outros adversários ali também com o mesmo objetivo. Mas são 10 anos de maravilhas por Palmeiras. São 4 brasileiros, é isso? 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Libertadores. 4 paulistas. 4 paulistas. Uma Supercopa. Uma Supercopa. Uma Recopa. Fora as crias. Cup. E as crias, né? As crias a gente até... surgindo absurdamente. Hendrick, Gabriel Jesus. Hendrick, Estevão, Kelvin.
Luiz Guilherme, Vitor Reis. Verdade. Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Wesley, Giovani. Fatalmente vou esquecer de alguém aqui. Gabriel Silva. Se formaria um timaço aí. E vem mais por aí. Kaique Naves, Fabinho, Garcia, Matheus. John, craque do Red Bull Bragantino. Tem muito. Jogou muito lá. Muito. Gilberto agora que foi emprestado, Gilberto né? agora no Atlético Paranaense. Paranaense. Bom jogador esse Muito menino. nome. Bom. Bola parada. É. Um Ele é primor. bom. Ele é bom. Um primor, Gilberto. Esperamos que tenha uma rodagem legal e que volte, né? Quem sabe? Pra realizar o sonho de infância, desde que chegou aqui, né? De jogar profissionalmente pelo Palmeiras, né? Assim, atuando como titular e tal. É um menino muito gente boa, cara. Ele é. Menino muito gente boa, assim. E muito respeitado dentro das categorias. Multicampeão por todas as categorias. E vai ser ótimo, porque o Paranaense voltou também, né? Pra Série A. Sim. Então vai disputar a conseguir. competição em alto nível. Acho que vai ser bom. Exato. Acho que pra ele vai ser bom. Sim. E é isso, Mate. É isso então, Luizão? Bora. Mais um episódio muito legal com o nosso Roberto Nonato. Viu só o vozeirão? Prometi um vozeirão, tá aí o rapaz. vozeirão. Gente, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É maravilhoso falar daquilo que a gente gosta, futebol. Palmeiras, então, nem se fala. Então, eu tô muito feliz de ter participado aqui. Muito obrigado. Roberto, Nós para te que agradecer. Opa! Presidente Leila Pereira, da diretoria do Palmeiras. Obrigado. Presentinho pra você. Essa Pra camisa assistir maravilhosa. os jogos do Verdão. Trajado Aí com a sim, camisa hein? da Copa do Mundo de Clubes, né? Lindíssima. Essa camisa que foi desenhada para apenas uma partida, né? Foi usada na partida Lindíssima. diante do Inter Miami. E agora vira item de colecionador. Obrigado. Muito obrigado. Só tenho a agradecer mesmo. Aliás, meu filho foi em 2 jogos lá. Ah, que Ele legal. tá morando nos Estados Unidos, né? Volta esse ano que vem ao Brasil. Mas foi assistir 2 vezes lá. Foi na Filadélfia e foi num dos jogos em New Jersey também. Ah, legal. Pô, a família Palmeiras invadiu os Estados Unidos. Foi Tinha muito palmeirense bacana. Em tudo quanto que era lugar. É. Assim, a Não, festa foi maravilhosa. Foi uma festa e uma campanha muito legal também. Sim. Smart, lembrando a galera que vai pingar aquele QR Code na tela para baixar o aplicativo do Palmeiras, participar das atividades, acumular as porcões e trocar por experiências com o Verdão. E aí essas experiências pode ser uma visita na academia, pode ser a visita aos bastidores no Allianz Parque, pode ser o desafio dos mascotes e também assistir a gravação do Palmeiras Cast aqui no nosso estúdio. E o desafio do Verdão que vai acumulando prêmio. Não sei nem quanto tá, mas tá muito dinheiro. Tá uma grana alta. Ninguém acertou até agora. Vai ser difícil acertar, mas se alguém acertar... O que é mais difícil, a Mega ou esse aí? Luizão, é briga de foice. É briga de foice. Mas quem sabe? Então você baixa o aplicativo do Palmeiras e pode participar de todas essas experiências com o Verdão. Agradecendo mais uma vez Roberto Nonato Obrigado, Luiz. pela Obrigado, presença Gui. aqui Valeu, no nosso Nonato. Palmeiras Cast by Sporting Bet. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.